Me chamo Wellington dos Santos Santana, sou aluno do 8º semestre do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação do Ceará. Estarei apresentando para vocês uma aula sobre potenciação. Potenciação. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação: A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a infinita vezes n fatores. Sendo a diferente de zero, temos a base, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. N, o expoente, o número de vezes que o número é multiplicado. Para melhor entender a potenciação, no caso do número 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, tem-se 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 3 vezes, que seriam 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Sendo 2 a base, 3 o expoente e o 8 a potência, o resultado do produto. Exemplos de potenciação. 5 elevado a 2. Lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, onde 5 vezes 5 igual a 25. Logo, a expressão 5 ao quadrado equivale a 25. 3 elevado à terceira potência. Lê-se 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo, onde 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Logo, a expressão 3 ao cubo equivale a 27. Propriedades da potenciação. Expoente zero. Sempre que o expoente de uma potência for zero, independente do valor de sua base, o resultado dessa potência será igual a 1. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais com A diferente de zero, A elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, 5 elevado a zero vai ser igual a 1. Expoente unitário. Sempre que o expoente de uma potência for o 1, independentemente do valor de sua base, o resultado dessa potência será sempre igual ao valor da base. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais com A diferente de zero, A elevado a 1 vai ser igual a A. Exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8. Todo número, quando for representado nesta forma, ele está elevado a 1. Só não é apresentado o expoente. Produto de potências de mesma base. O resultado de um produto entre duas potências de bases iguais será uma terceira potência, na qual a base será igual às bases das potências que foram multiplicadas, e o expoente será igual à soma dos expoentes dessas potências. Matematicamente, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e M e N pertencente ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero, teremos A elevado a N vezes A elevado a M vai ser igual a elevado a N mais N. Temos, por exemplo,
se tivermos 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3, né? Que vai ficar 3 à quinta potência. Divisão de potências de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, mantemos a base no resultado, e seu expoente será a diferença entre os expoentes da potência que estão sendo divididos. Assim, traduzindo matematicamente, se A for pertencente ao conjunto dos números reais, Mn, pertencente ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero, teremos A elevado a n dividido por A elevado a m vai ser igual a A elevado a n menos m. Por exemplo, temos 4 elevado ao cubo dividido por 4 ao quadrado, que vai ser igual a 4 elevado a 3 menos 2, que vai ser igual a 4 elevado a 1, que é o próprio 4. Quando a base está entre parênteses e a outro expoente fora, ou seja, uma potência da potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. O A elevado a x entre parênteses elevado a y vai ficar igual a A elevado a x vezes y. O x multiplica o y. O exemplo, 3 ao quadrado entre parênteses elevado à quinta potência vai ser igual a 3 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 3 à décima potência. Potência cuja base é uma divisão ou um produto. Nesse caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Dessa forma, se A e B forem pertencentes aos conjuntos dos números reais e diferentes de zero, e M pertencente ao conjunto dos números naturais, teremos, entre parênteses, A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Um exemplo, nós temos, entre parênteses, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. É igual a você ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se a base for uma divisão, teremos A dividido por B elevado a M vai ser igual a A elevado a M dividido por B elevado a M. Essa expressão também pode ser expressa, né, na forma de uma fração. Nós temos o exemplo aqui, que se tivermos 2 dividido por 3 elevado ao quadrado, é o mesmo que 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Potência com expoente negativo. Quando o expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido desde que, para isso, a base da potência também seja invertida. Assim, caso A pertença aos números reais e N seja pertencente aos números naturais e diferente de zero, teremos, como foi dito, né, o A aqui ele está elevado a 1, né? Então é A elevado a 1 menos N. Como você falou que a gente vai inverter a base, né? Se o A está em cima, então vai ficar 1 sobre A elevado a N. O N perdeu o sinal negativo porque nós invertemos a potência. Por exemplo, 2 elevado a menos 2 ficou igual a 1 meio, né? Nós invertemos a potência, mudamos o sinal. Como aqui vai ficar ao quadrado, nós temos agora aqui 1 quarto. Potências com expoente racional. Caso uma potência apresente base A e expoente m dividido por n, ele poderá ser reescrito como uma raiz enésima de A elevado a m. Assim,
matematicamente teremos. Estou faltando um sinalzinho aqui, mas é A elevado a M dividido, né? Dividido por N. Então nós temos a raiz de A elevado a M com N. Por exemplo, 2 elevado a 2 terços, né? Nós temos aqui a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, né? Uma base negativa, o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Vamos ratificar aqui, né, que o menos 3 está entre parênteses, né? Estamos falando que o número menos 3 é negativo. Então nós temos menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá menos 27. Por quê? Fizemos o jogo de sinal, né? Menos com menos é mais com menos é menos. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Por exemplo, menos 2 ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, que vai dar igual a mais 4. Novamente, o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Por exemplo, 2 terços elevado ao cubo é igual a 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo, né? Fizemos o cálculo, 2 ao cubo vai ser 8 e 3 ao cubo, 27. Agora, iremos resolver alguns exercícios de fixação. Na primeira questão, né, peça ali para determinar o valor de cada uma das potências abaixo. A primeira potência é 25 elevado a 1, a segunda 150 elevado a 0 e a terceira 7 nonos elevado a menos 2. Nós temos as respostas. Então, letra A. Quando há uma potência, vamos aplicar aí agora a propriedade, né, da potência, né? Se o 25 está elevado a 1, né, vamos aplicar a primeira propriedade, né? Quando uma potência está elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Portanto, 25 elevado a 1 é igual a 25. Aplicando mais uma vez as propriedades da potência, nós temos que, na letra B, quando uma potência está elevada ao expoente 0, o resultado é o numerador 1. Portanto, 150 elevado a 0 é igual a 1. Na letra C, né, temos uma fração elevada a um expoente negativo. Para resolvê-la, devemos inverter a base e mudar o sinal do expoente. Nós tínhamos 7 nonos elevado a menos 2. Vamos inverter a base, vamos trazer o 9 para cima, vamos jogar o 7 para baixo, né, e vamos retirar o sinal de negativo. Agora, podemos elevar o numerador e dominador ao expoente 2. Ficou 9 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. O resultado final é 81 sobre 49. Questão 2. Sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual o resultado de 5 elevado à oitava potência? Então, essa resposta vai ser a letra B, 390.625. Mas como chegaremos a esse resultado? Para resolver essa questão, podemos transformar 5 elevado à oitava potência em uma multiplicação de potências de bases iguais, pois a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y. Como sabemos o valor de 5 elevado à sétima potência, que foi dado aqui, né? 5 elevado à sétima é 78 sobre 125. 78.125. Transformaremos o número 5 oitava da seguinte forma. 5 oitava potência é igual a 5 elevado à sétima vezes 5.
Pois sabemos, né, que aqui no 5 ele está elevado a 1. Pois 5 a sétima vezes 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a 7 mais 1, que é igual a 5 à oitava. Sendo assim, para encontrar o resultado, precisamos apenas substituir o valor de 5 à sétima e multiplicar por 5, que vai ser 5 à sétima, o valor que foi dado na questão, 78.125, vezes 5, que é igual a 390.625. Nossa terceira questão, as potências. Vamos lembrar aqui que está entre parênteses. Menos 2 dentro do parênteses elevado a 4 e menos 2 fora do parênteses elevado a 4 são iguais ou diferentes? Primeira pergunta. E qual o resultado? As potências são diferentes e apresentam como resultado 16 e menos 16, respectivamente. Quando a base de uma potência é um número negativo e está elevado a um expoente par, o resultado será positivo. Entretanto, para sinalizar que a base é negativa, seu valor deve estar entre parênteses. Aí vai ficar menos 2, dentro de parênteses elevado a 4. Vai ficar menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, que vai dar mais 16. Novamente fazemos o jogo de sinais, né? Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Quando não há parênteses separando a base, deve-se incluir o sinal de negativo no resultado. Este sinal aqui, ele não está acompanhando a potência, ele está acompanhando a expressão. Então, 2 elevado à quarta vai ser o 16 e repete-se o sinal. Portanto, os resultados são menos 2 entre parênteses elevado a 4 é igual a 16 e menos 2 fora do parênteses elevado a 4 é igual a menos 16. Questão 4. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? A resposta vai ser 1728. Mas como chegamos a essa resposta? Porque nós temos aí uma potência onde o número é 12, onde a base é 12. E o número 3 é a quantidade de vezes que a base se repete. Vamos tomar como exemplo uma das árvores. Em cada um dos 12 galhos de uma árvore encontram-se 12 maçãs. Ou seja, 12 galhos vezes 12 maçãs. Vai ser 12 vezes 12, que é igual a 144. Só que no total temos 12 árvores, né? 12 árvores. Ou seja, vão ser 144 vezes 12. Nos dá o número total de maçãs. Isso pode ser expresso na forma de potência. Seriam 12 vezes 12 vezes 12, que é igual a 12 ao cubo, que vai ser igual a 1728. Portanto, o sítio apresenta 1728 maçãs. Questão 5. O valor da expressão 20x ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y à quinta para x igual a menos 4 e para y igual a 2 é. Nós temos uma expressão onde precisaremos substituir, foi dado os valores, né, de x e o valor de y. Agora, para a gente resolver a expressão, o primeiro passo é substituir as letras pelos valores. Assim, a expressão ficará 20 vezes, onde lê esse x, vamos ler agora menos 4. Então, 20 vezes menos 4 ao cubo, mais 2 vezes menos 4 ao quadrado, vezes 2, né, o y agora virou 2, 2 à quinta. Devemos ter cuidado com os sinais ao resolver a potenciação. Quando a base é negativa, o resultado será positivo.
se o expoente for par, e será negativo quando o expoente for ímpar. Assim a expressão ficará 20 vezes menos 64 mais 2 vezes 16 vezes 32, né? Resolvendo as potenciações primeiro, né? Agora, já resolvemos as potenciações, vamos resolver as demais operações. Lembrando que primeiro resolvemos as multiplicações e depois as subtrações. Então, as multiplicações, elas não têm procedência entre si, né? É na ordem que aparece. Então, primeiro vai ser 20 vezes menos 64, que vai dar menos 1.280, mais 2 vezes 16 vezes 32. O resultado vai ser menos 1.280 mais 1.024, que vai ser igual a menos, né, o número maior é o menor, 256. Assim, a resposta correta é a letra D. Questão 6. Verifique se as sentenças são falsas ou verdadeiras. Letra A. X vezes y elevado à quarta potência é igual a x à quarta vezes y à quarta. Essa sentença, nessa potência cuja base é uma multiplicação, as bases estão se multiplicando, os fatores podem ser elevados separadamente ao expoente antes de serem multiplicados. Estamos aplicando aqui uma das propriedades. A questão 2, a letra B, nós não temos nenhuma divisão, né, nem uma multiplicação. É uma soma. Então, essa questão já é falsa, porque numa soma, a expressão é um binômio de Newton, do tipo A mais B elevado a N. Nesse caso, temos um binômio de grau 4, cujo resultado é, vamos ter que resolver, né? Vai ser x vezes x ao quadrado, x à quarta, né? Depois vão ser y à quarta e vamos ter que resolver o binômio, né? Fazer a multiplicação dele aqui. A letra C é a mesma coisa, né? Ela cai no binômio de Newton novamente. Ele está fazendo x menos y elevado à quarta, né? Que é igual a x à quarta menos y à quarta. Nós não podemos cometer esse erro, né? Esse formato é feito apenas para multiplicação ou divisão. Está lá nossas propriedades. Então, a letra C ela também é falsa. Aqui a gente tem que resolver o binômio para chegar ao resultado final. E a letra D, né, é verdadeira, porque ela trata de uma potência com expoente zero. E, portanto, o seu resultado deve ser 1. Né? Está sendo a multiplicação. Se está com zero, o resultado final é 1. A questão 7. O FRGS de 2015. O algarismo das unidades 9 elevado a 99 e menos 4 elevado a 44 é. Observe que a gente resolver essa questão, a gente tem que fazer um quadrozinho, né, para poder identificar, né, algum padrão, para poder não perder muito tempo tentando resolver essa questão toda. Observe os seguintes resultados quando elevamos as bases das expressões da primeira até a quinta potência. Nós elevamos 9 a 1, que é o 9, 9 ao quadrado, 9 ao cubo, 9 à quarta e 9 à quinta. Tivemos os seus resultados. Elevamos 4 à primeira, à segunda, ao quadrado, ao cubo, à quarta e à quinta. E descobrimos, né, nota-se que há o seguinte padrão. O número 9, quando elevado a um expoente ímpar, 1, 3 e 5, apresenta o número 9, sempre no final, né? 9, 9 e 9, na casa das unidades. E quando elevado a um expoente par, apresenta o número 1 na casa das unidades. Então, ou seja, sempre que o 9 estiver elevado a um número ímpar, o seu último número vai ser um 9. E quando ele estiver elevado a um número par, o seu último número vai ser 1. E o número 4, quando é elevado a um expoente ímpar, apresenta o número 4 na casa das unidades. Quando ele está elevado a ímpar,
ele sempre apresenta no seu último número o número 4. E quando é elevado a um expoente par, apresenta o número 6 na casa das unidades. Tá, elevado ao par, termina com 16, elevado ao número par e termina com 6. Portanto, no algarismo das unidades vai efetuar a expressão 9 elevado a 999, que é um número ímpar, menos 4 elevado a 44, encontraremos o número 3. Por quê? Se nós sabemos que 9 elevado a um número ímpar, ele vai terminar com 9, e nós sabemos que o 4, quando elevado a um número par, ele termina com 4. Então, logo será o 9, ou termina com 6. Logo vai ser 9 menos 6, que vai dar igual a 3. Resposta certa, letra C. Nosso referencial bibliográfico, e estamos encerrando aqui o nosso vídeo.